tudo bem, amados? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Podem tomar seus assentos, podem se assentar, fiquem à vontade na casa de Deus. Hoje é culto da família, quarta-feira é dia que batalhamos pelos nossos, e eu quero chamar a sua atenção, porque nós temos passado momentos difíceis, que eu posso dizer para você a respeito da família, em todo o território nacional e até mesmo fora. Por quê? Porque nós notamos que as pessoas não têm prazer em formar uma família segundo a vontade de Deus. Deus, Ele quer que o homem e a mulher se unam, diz a palavra, macho e fêmea. O homem se unirá à sua esposa, então se tornarão dois em uma só carne, amém? Não existe esse negócio que tem pessoas que está casada, que está vivendo uma vida, que tem um relacionamento com alguém e às vezes chamado aquele relacionamento extraconjugal, 2, 3 casamentos aí fora. Isso aí não é de Deus, isso aí é uma coisa errada de se fazer. E as famílias vão se perdendo com o passar do tempo, com a maneira que as pessoas vão vivendo, com as práticas adotadas, com as práticas que estão sendo aceitas. Eu queria que você desse bastante atenção à ministração dessa palavra, porque eu creio que Deus, Ele pode nos abrir os olhos e fazer a gente compreender o que é uma família. Vamos entender propriamente o que uma família faz, como que conduz uma família. Deus então, Ele traz a palavra dele para nós no livro de Lucas. Nós vamos dar início no livro de Lucas, vamos lá em nome de Jesus, capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Nesse estudo, eu queria que você desse a intenção e a ênfase maior de toda essa mensagem, você entender que ter uma casa cheia de pessoas dentro, você simplesmente tem um ajuntamento de pessoas. Agora, uma família é aquelas pessoas, aquela casa, aquelas pessoas que ali moram, eles compartilham das lutas, das bênçãos, das alegrias. Diga graças a Deus. Uma família é diferente de um ajuntamento de pessoas, porque um ajuntamento de pessoas vivem juntos, convivem juntos, às vezes até comem juntos, porém não formam uma família. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você, aos poucos aqui você vai entender. Uma família, ela é constituída quando então o homem se une à mulher, a mulher se une ao seu marido, tornam-se dois em uma só carne, constitui sua família. A partir desse momento então eles geram filhos, netos, e aí por diante vai, a vida segue como a gente conhece bem. Porém, uma família, ela não pode estar sendo levada só por aquilo que a gente vê. Vamos entender o seguinte: hoje em dia está muito fácil a pessoa se unir em um casamento. Olha, presta atenção aqui, meu casamento é entre aspas, porque a pessoa, ela fala assim: olha, estou gostando de você, conhece final de semana, na segunda-feira, como diz um dito popular, junta as escovas de dente e dizem que estão casados. Não, estamos casados agora, nós juntamos os trapos. Alguém já viu alguém falar assim? Juntamos os trapos agora. E é uma coisa, uma prática tão errônea, tão pecaminosa, quanto a pessoa que vive na fornicação. Pastor, eu preferi casar, eu preferi juntar com essa pessoa, porque se eu ficasse sozinho ou sozinha, eu ia acabar cedendo para a carne, ia acabar fornicando, que todos sabem o que é o pecado de fornicação. Fornicação é a pessoa ter relações, nem propriamente as relações aprofundam, aquelas coisas que a gente imagina ali, de preliminares ali do acesso ali ao relacionamento entre o homem e a mulher. Aquilo ali é uma fornicação, aquilo ali é um pecado que o Senhor diz que é abominável. Deus não se agrada daquilo. Porém, a Bíblia diz também que após o casamento, depois que constitui-se marido e mulher, aí então o marido pode entrar a esposa ao seu marido, e tornando-se dois em uma só carne. Isso que significa essa expressão. Então nós temos que entender que nos dias de hoje as pessoas não querem compromisso, e quando não querem compromisso, não se forma. Qual que é o assunto de hoje? Família. Se não tem compromisso,
não é família. Se não tem ali então um comprometimento do marido para com a esposa para com o marido, porque é muito fácil, né? Eu já ouvi muito essas palavras, e isso eu já ouvi já como pastor atendendo pessoas na igreja. Vou dizer para você que eu já ouvi muitas vezes, às vezes até as irmãs falando isso, dizendo: pastor, olha, não é fácil. Casei, mas o homem só pensa que é só fazer o filho e largar no mundo, porque se faz errado, o errado sou eu. Se faz certo, ele que está certo. Se faz errado, eu que sou cobrado. E aí por diante vai. Às vezes as pessoas não tomam a situação da família para que a família resolva. Olha, nosso filho está com um problema, nós temos que sentar e ver regras que venham trazer então um sucesso para a nossa família e que venha fazer com que o nosso filho, nossa filha venha conduzir naquilo que nós cremos, naquilo que é correto. Mas muitas vezes é assim, isso eu não estou dizendo que é um caso corriqueiro, isso é uma coisa que sempre acontece, não deveria, mas acontece. Se vira, eu tenho que ser o provedor, eu colocando arroz e feijão em casa, você tem que cuidar das crianças. Às vezes a esposa trabalha, cuida de casa, cuida do marido, cuida dos filhos, se dobra em 1000, não é verdade? E tem essas questões. Aí a pessoa ela vai olhando. Quem lembra que antigamente os filhos, né, eram 5, 6, 7, 8 filhos de uma família, 10 filhos de uma família, né, um casal que se unia e tinha 10, 15 filhos. Hoje em dia, pergunto para você, os jovens querem ter filhos? Outra pergunta, os jovens querem casar? Não. Pastor, mas é porque são outros tempos. Não, mas a constituição de uma família, a base de uma família não deixou de ser a mesma. Não deixou de estar na palavra, nós não podemos deixar que um ajuntamento de pessoas torne-se uma família. Família é compartilhar, família é estar juntos, unidos, debaixo de um propósito. O que é estar debaixo de um propósito? Por exemplo, nós trabalhamos numa empresa e temos que começar às 8 da manhã. Se eu saio de casa às 7 da manhã, qual que é o meu propósito nesse dia? Ir para onde? Ir para o meu trabalho, porque esse é o meu propósito. Então eu preciso ter um propósito para ter uma família. Tem pessoas, por exemplo, que elas se unem com outra pessoa para poder se livrar de um problema. Vocês já ouviram isso aí? Tem casos, por exemplo, assim, eu casei porque eu queria livrar do meu padrasto, queria me livrar da minha mãe que era muito dura. Eu queria sair de casa porque eu não queria ficar escutando a pai e a mãe mandar não, porque eu sou assim mesmo, sou meio bicho solto, eu gosto de ficar do jeito que eu quero, e meu pai e minha mãe ficam colocando regra, ficam mandando eu ir para a igreja. Sabe aquelas pessoas assim que tem essa revolta? Então veja que tem situações que elas não querem viver a formalidade de uma família. Pastor, vamos parar de ser formal, vamos parar de ser careta. Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós estamos usando, né, desse movimento jovem, jovial de pensamento. Não, pastor, isso aí é coisa do passado. Estamos deixando a palavra de Deus de lado. E aí a família vai se dar bem? Porque o propósito da família tem que estar baseado, fundamentado na palavra. E eu vou mostrar alguns casos para você que vai lhe abrir os seus olhos. Então existe uma diferença de uma casa que tem ali um ajuntamento de pessoas para uma casa que tem uma família. Tá certo? Dá para entender aqui? Essa introdução tá legal para você? Há uma diferença entre um ajuntamento de pessoas dentro de uma casa, que cada um por si, Deus por todos, e há uma diferença para uma casa que constitui sim uma família. Mas pastor, também não é um ajuntamento de pessoas? Sim, mas interprete bem, como dizia minha mãe para mim, para quem sabe ler, um pingo é letra. Tem pessoas que às vezes estão dentro da mesma casa e estão 15 dias sem se falar. Tem pessoas que estão dentro do mesmo ambiente, que era para ser familiar, que faz talvez um mês que você não olha para o teu marido, que você não olha para a tua esposa, que você não fala com o teu pai, que você não fala com a sua mãe. E isso é um ambiente de família ou somente um ajuntamento de pessoas? É um ajuntamento.
porque você não está tendo ali diálogo, não está tendo conversa. Então família precisa aprender a andar unida, amém? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, vamos lá novamente pedir para você, e o pastor deu essa introdução, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó gente, vamos ler, posso começar a leitura? Diz assim, ó: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Se precisar de Bíblia, os irmãos obreiros levam para você. Obreiros, atentos por gentileza, se alguém precisar, leva lá por favor. Versículo 6: e eram ambos justos perante Deus. Para na vírgula por gentileza e olha para o pastor. Veja que coisa séria. A Bíblia começa a falar do Zacarias e da Isabel. A Bíblia fala que a Isabel era da casa de Arão, sacerdote, né? A Bíblia fala ali da qual linhagem que vinha a Isabel. Fala também de Zacarias, que era um sacerdote. E a Bíblia agora diz assim: e esses dois casados, esses dois unidos, eles dois tinham o mesmo temor para com Deus, diga amém. Eles tinham o mesmo respeito, eles tinham o mesmo coração voltado a andar com Deus, diga amém, a fazer o que agrada ao Senhor. Porém a Bíblia diz que eles dois andavam juntos, e agora começa a falar algumas outras coisas que eles passavam juntos, depois da vírgula, né? Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vamos entender a segunda parte desse versículo. Além de os dois viverem juntos perante Deus, os dois tinham o costume de estar juntos na casa de Deus, de compartilhar a palavra de Deus juntos, de ter uma família, de viverem juntos, unidos em tudo que faziam. A Bíblia fala claramente isso aqui, ó, preste atenção, diga comigo, eles eram, fala com fé, eles eram irrepreensíveis. Pergunto para você: o que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que precisa de repreensão é uma pessoa repreensiva. Uma pessoa que não precisa receber repreensão, que repreensão é um puxão de orelha, a repreensão é a pessoa levar ali como diz até um dito popular, levar ali talvez até mesmo uma cajadada, sabe aquela cajadada que às vezes o pastor tem que falar uma palavra mais pesada, não uma palavra que machuca, mas aquela palavra que faz a pessoa despertar. Veja que a Bíblia diz que esses dois eram um casal perfeito, diga amém. Que casal maravilhoso, eles andavam com Deus, juntos na mesma fé, não era um para lá e outro para cá, um não era de uma religião, os dois seguiam o mesmo caminho, não é religião, mas eles seguiam o mesmo Deus, o mesmo Senhor, eles andavam na mesma fé. Porém a Bíblia diz que estes dois não precisavam de momento nenhum puxar a orelha deles, porque eles eram irrepreensíveis. Irmão, é tão gostoso quando você tem pessoas que estão debaixo da sua autoridade, que você fala e te ouve, e não precisa você ficar falando 10 vezes a mesma coisa. Por exemplo, aqui, cadê os papais e as mamães aí? Tem vocês que são os pais e as mães aí, né? Eu também sou pai. Eu posso te contar uma coisa? Gente, se tem uma coisa que alegra um pai e uma mãe, é o pai e a mãe falar com o seu filho e o filho obedecer. É verdade ou mentira? Alegra a gente ou não? Puxa vida, esse filho, olha, é que me dá alegria. Esse filho, olha, eu falo, olha, não preciso falar 2 vezes, eu falo uma vez, é o suficiente para resolver. Tem casos, eu lembro quando na minha infância, a minha mãe não falava, ela fazia assim, ó. Dá para focar aqui no meu rosto aqui ou não? Dá para focar aqui, para a pessoa entender? Ela se passasse na frente dela, ela fazia assim, ó. Só o olhar 43, só a olhada dela, obrigado, só a olhada dela já fazia que as perninhas começassem a tremer, porque eu sabia que ela não estava gostando daquela atitude.
E quando fazia certo também, ela, olha, parabéns, você fez certinho, não fez bagunça quando a visita estava em casa. Enfim, estou falando coisa de família. Hoje é quarta da família, amém? Para quem está assistindo, se é outro dia, você assista, acompanhe como a bênção da família. Se você pensar que quando você tem uma casa, onde constitui-se uma família, que ninguém precisa ficar cobrando o tempo todo, não é mais fácil a convivência? Vocês que têm filhos assim como eu, você já teve que fazer isso aqui, ó, presta atenção. Filho, escova o dente. Filho, você não vai tomar banho? Pastor, isso não precisa fazer. Precisa ou não? Cadê quem já teve filho adolescente, sabe o que eu estou falando? Precisa? Precisa. Mas eu tomei banho de manhã, mas correu o dia inteiro, pulou igual, igual pipoca, e não quer tomar banho? Misericórdia, vai tomar um banho. Mãe e tal, e sabe essa coisa? Então, eu estou dando um exemplo bem corriqueiro, bem simples, mas entenda bem, irmão, quando você fala, o filho fala assim, olha, eu quero ir para uma balada, você fala, peraí, mas eu sou de Jesus, nossa família é cristã, você não vai para esses negócios de balada não? E ele fala, eu vou para a balada. A mãe fala, você não vai porque não é para você esse lugar. Sim senhora mãe, não vou. Diga amém. É bom ser assim? Quando a pessoa, ela pode até ter o desejo dessas coisas, porque infelizmente sabemos que esse mundo produz essa maldade. Mas aquele que é irrepreensível, você fala não, e na hora ele acata, obedece. Você dá autoridade, a pessoa entende que está errada e toma a postura segundo o pai e a mãe falou. Por exemplo, olhando agora para esse casal, porque a Bíblia está dizendo que estes dois, presta atenção, Isabel e Zacarias, Zacarias e Isabel formavam uma família. Eles não tinham filhos. Pastor, essa história é conhecida, não precisa ficar chovendo, não está molhado não. Mas eu vou falar mais uma vez. Se eles eram irrepreensíveis, é porque eles obedeciam uma base. O que é uma base? É onde constrói qualquer coisa. Por exemplo, para construir uma casa, se constrói a casa voando? Onde que tem que ter a base dela? Não vai fixada no chão, não é feita as estacas. Um prédio precisa que as rochas lá no profundo cheguem talvez as estacas até as rochas, onde vai dar firmeza para um prédio. Precisa de ter um fundamento. Qualquer coisa nessa vida precisa ter um fundamento, tem que ter uma base para começar. Por mais simples que ela seja, a base sustenta todo o resto. Então eles não tinham filhos, mas a base de uma família abençoada, eles já tinham. Eles já viviam debaixo da palavra de Deus. Meu irmão, preste comigo aqui uma coisa. Esses dois, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eles não tinham filhos, que era uma desonra, mas eu já chego lá. Mas pense uma coisa comigo, irmãos. Hoje em dia, os filhos são pretexto para o casamento. Como assim, pastor? Primeiro tem os filhos, gravidez, para depois casar. É uma triste realidade, que isso tem acontecido muito. Não deveria ser assim, mas tem acontecido. Quem está me assistindo, jovens que têm a oportunidade, independente da sua idade, o certo, a formação de uma família é o casamento, né? Primeiramente o noivado, conhecer, o namoro, que é o período ali de conhecimento. Conhecer não é fazer tudo que tem que fazer não, para depois casar. Conhecer, orar a Deus, é isso aqui que Deus quer. Pastor, quem vai casar desse jeito? Meu irmão, quando você anda com Deus, Deus lhe dá tudo que você precisa. Veja que a Bíblia diz, eles andavam irrepreensíveis nos mandamentos, ou seja, quem anda na palavra tem vida boa. Vida boa que eu digo é você tem paz, ainda que você não ganhe um rio de dinheiro, que é uma bênção também ser próspero, mas mesmo não tendo um rio de dinheiro, quando você tem paz, quando você, por mais que seja às vezes os meses meio apertados que a gente tem que enfrentar, mas quando a família está unida, meu irmão, nada te abala, verdade ou não é? Não te abala, você não fica estressado, você não perde a sua fé, não desanima. Porém é claro que eu vou falar para você agora, nos dias atuais nós vemos coisas muito tristes acontecendo. Primeiro a gravidez, para depois se ajuntar para ver se vai dar certo o relacionamento. Aí a pessoa começa a perceber que isso não vai levar a lugar
Nenhum. Porque une-se a pessoa por causa de um ato, por causa de uma relação, por causa de um dia, usa daquele dia para viver uma vida amargurada, uma vida triste. Eu não amo ela, eu não amo ele, eu não amo aquilo. Teria de ter pensado antes. Porém, irmãos, aqueles que andam irrepreensíveis vão passar por isso? Vão? Não vão. Quem é irrepreensível não precisa de falar, não precisa de cobrar. Uma coisa que eu achei muito linda essa semana, não sei se a irmã vai assistir essa mensagem lá no YouTube ou no Facebook, mas essa semana que passou, eu vi numa postagem desta irmã, da nossa igreja lá de Curitiba. Eu realizei o casamento deles há 1 ano e meio atrás. Eu realizei o casamento deles num restaurante bem chique lá em Curitiba. Foi uma bênção, tudo certinho como manda a palavra, como manda o figurino. Deus abençoou, abençoei o casamento ali em nome de Jesus. E esta semana ela postou assim: agora a família está crescendo, vamos ter agora uma filha. Diga graças a Deus. E eu muito me alegrei, na hora escrevi assim: Deus abençoe, fico muito feliz por vocês. Por quê, pastor? Mas tanta gente que engravida, mas irmão, na palavra são poucas pessoas que fazem as coisas do jeito certo. Tem que ter então uma ênfase para quem faz o que é certo. Por isso que a Bíblia não fala Zacarias, o sacerdote, e vai direto para o assunto. Não, fala que ele era um homem santo, fala que ele era irrepreensível, um homem que guardava a palavra. Vamos falar bem a verdade. Tem diferença nas qualificações que estão dando para ele aqui? Muita. Existe uma indiferença enorme. Tem o Jefferson ali, pastor da igreja ali. Não, tem o Jefferson, pastor atencioso, pastor que cuida, que dá a palavra. Muda? Sim ou não? Eu espero que você veja desse jeito, né? Mas muda a como você fala. Você tem até um prazer de falar daquela pessoa. Você tem um prazer de tocar naquele assunto, porque essa pessoa anda na palavra. Porém, olha o que diz o versículo de número 7 agora, né? Versículo 7: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. 8: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Eu não vou entrar nos pormenores, mas o sacerdote, preste atenção que o sacerdote Zacarias, ele exercia o sacerdócio. O que é exercer o sacerdócio? Ele cumpria o seu chamado como um sacerdote. Ele chegava a certos momentos, certas vezes, que caía-se-lhe a sorte para um sacerdote entrar no templo, servir ali então os holocaustos, acender a chama do incenso que subia às narinas de Deus como um cheiro suave, e isso era o trabalho do sacerdote no templo. E olha o que aconteceu no versículo de número 9: segundo o costume sacerdotal, que era algo que eles sempre faziam, coube-lhe em sorte entrar no templo de quem, gente? Do Senhor, para oferecer o incenso. Ou seja, chegou um determinado dia que ele então, coube a ele, que ele entrar no templo para fazer o que, gente? Leia comigo o finalzinho do versículo 9 ali: para oferecer o incenso. Gente, eu quero que você entenda o seguinte: hoje nós já estamos debaixo da graça. Aqui ainda Jesus não tinha nem nascido aqui ainda, né? Nem nascido, estava pertinho, mas nem nascido Jesus tinha. Esse era o costume. Nos dias de hoje, estar exercendo o sacerdócio é o que você está fazendo aqui dentro da igreja. Você que está assistindo agora, você deve também ir ao templo, não somente ficar ouvindo na televisão, nas redes sociais. Você tem que ir ao templo. Por quê, pastor? Porque exercendo o sacerdócio, no momento que coube-lhe a ele, hoje é o dia do Zacarias queimar o incenso. Diga amém. Fala o teu nome agora. Hoje é dia, eu falo o meu, Jefferson, queimar o incenso. Puxa vida, e se naquele dia que era para mim fazer isso, eu não estou lá? Hoje era dia do Luiz, hoje era dia do Jefferson, hoje era dia da irmã Hilda, hoje era dia da Carolina, hoje era dia, mas pois ela não apareceu, então tem que colocar outro, porque o Senhor vai receber o seu incenso do mesmo jeito. Porém, veja que hoje para ele deu-lhe a sorte do dia que ele entrou para poder fazer a parte dele. Hoje ele exerceu o sacerdócio. Tem pessoas que não querem estar onde? Dentro do
do templo. Tem pessoas que não querem estar no templo, não é verdade? E por não querer estar no templo, elas nunca vão poder agradar a Deus, porque o propósito de queimar o incenso era agradar a Deus, engrandecer a Deus. Versículo de número 10: e toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso, e então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Para e olha para o pastor. Se o Zacarias não estivesse dentro do templo, o anjo falaria com ele? Vamos entender o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o pastor da igreja, ele é o que, gente? O anjo que traz a palavra, a revelação, aquele que traz o entendimento para a casa de Deus. E quando isso aconteceu, olha que coisa séria, quando o anjo veio falar com ele, lembra que um dia o pastor pregava para vocês, que o anjo ele só vem para fazer o que, gente? Para ministrar uma bênção que Deus enviou. Eu posso orar, anjo do Senhor me ajuda, posso? Não, porque não é o anjo que faz, quem faz a obra é Deus, o anjo é só um enviado de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então quando aconteceu isso, a Bíblia fala claramente que ele teve o anjo do seu lado, preparado para lhe dar uma nova. E normalmente o anjo vem sempre para trazer uma palavra que vai acontecer, olha, fique tranquilo que eu estou contigo, ou ele vem para executar um juízo. O que é executar um juízo? Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra que os anjos foram lá, tiraram o Ló e a sua esposa e desceram fogo lá, e toda a cidade foi destruída. Os anjos, eles têm esse papel. Porém, a Bíblia diz que o anjo chegou e o Zacarias ficou com medo. Versículo de número 12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará à luz a um filho, e porás o nome de João. Gente, quando a pessoa ela está na casa de Deus, o anjo está trazendo a palavra, tem pessoas que até têm medo daquilo que está ouvindo. Você já teve medo de uma palavra que você ouviu? Meu Deus do céu, Jesus, tomara que não seja comigo, ou ao contrário, tomara que seja comigo, oh meu Deus do céu, me ajuda. Tem momentos que a palavra ela vem com peso mesmo ali. Porém eu queria que você entendesse que ele disse: não fique preocupado, porque Deus ouviu tua oração. Diga amém. Gente, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Versículos anteriores aqui nós lemos: Zacarias e Isabel eram velhos em idade, e a Isabel era estéril, ela não podia gerar filhos. Posso te falar uma coisa para você? Essa família é bem sucedida? Sim ou não? Sim. Por quê, pastor? Porque eles chegaram à melhor idade, chamado hoje, né? Chegaram a se tornar idosos, casados, sem filhos. No tempo, quando se casavam e a mulher não gerava filhos, o marido podia até repudiar a esposa, podia até devolver a esposa para o pai. E ele conviveu com ela, era como se fosse uma desonra não ter filhos. Você entende isso? Como se fosse uma desonra, uma vergonha não ter filhos. Só que quando o Zacarias entra no templo, meu irmão, talvez você esteja cansado de estar no templo, talvez você esteja cansado de sempre estar combatendo, buscar a Deus, estou na igreja e as coisas não acontecem. Porém a Bíblia diz que chegou um dia que o Zacarias entrou no templo, e a Bíblia fala que o anjo veio falar para ele: olha, a sua mulher vai ter um filho e o nome dele vai ser João. Diga graças a Deus. Ou seja, o milagre, o impossível aconteceu. Agora, uma das coisas que eu faço pergunta para as pessoas até ficam às vezes com vergonha, mas não fique vergonha não. Você já falou demais e fez você pagar um preço por falar demais? Você já pagou um preço por falar de menos? Porque tem momentos que nós devemos falar e momentos que nós temos que calar. O Zacarias está ouvindo o que o anjo está dizendo,
E ele agora no versículo de número, eu vou ler alguns versículos para você ver que a bênção não foi pequena, porque ele agora ele vai ouvir falar aquilo que será esse filho. Versículo de número 14: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o Espírito dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias, leia comigo essa parte por favor: como saberei isso? É uma pergunta, como que eu vou saber se isso é verdade? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Meu irmão, o anjo veio para trazer a bênção, trazer a boa nova, porém o Zacarias fala o quê? Espera aí, ô anjo, você está de brincadeira comigo, né? Você está dizendo que a minha esposa, a velhinha lá em casa, vai ter filho. Eu estou achando que o senhor não está entendendo. Eu sou o Zacarias, tá? Estou velhinho já, Isabel está velhinha também. Eu acho que o senhor errou o sacerdote. Vem amanhã que vem outro sacerdote aqui. É que hoje não é eu não, eu sou velhinho já. E o anjo fala ainda para ele assim, ó, o seu filho vai te trazer alegria. Seu filho vai te trazer alegria. E essa alegria não será só para você, mas ele vai ganhar muita alma para Jesus. Teu filho vai te trazer alegria. Filho vai converter pessoas, os corações dos filhos rebeldes se converterão aos seus pais, vão guardar a palavra, vão ser fiéis, vão sair do pecado. Este seu filho vai vir para te trazer alegria. Irmão, se você escuta isso, você fala o quê? Ó, pastor, com as coisas que eu vejo hoje, eu não sei se eu falava amém não. É o que está acontecendo hoje com a gente. Lembra que o pastor começou falando da família? O que faltava para o Zacarias e a Isabel ser feliz? O que faltava para eles? Só um filho. Eles andavam na palavra, eram irrepreensíveis. Se morressem aqui teriam salvação? Porque a Bíblia fala que eles obedeciam o mandamento, andavam com Deus, eram unidos, tinham uma família abençoada. Mas Deus quis completar a alegria deles. E essa alegria não foi somente no fato, preste atenção que eu vou falar, do nascimento do filho, mas provando que ele é Deus, que mesmo na velhice, deu para eles uma família completa. Puxa vida, pastor, tem um filho meu que está perdido, tem uma filha minha que está perdida, tem um irmão meu que não fala comigo, tem pessoas que, olha pastor, tem muitos anos que nós temos uma rixa lá em casa, sabe, aquelas brigas, aquelas discussões, pastor, tem um tempo isso já. Só que a Bíblia fala, não se preocupe, porque o Senhor vai trazer ele em nome de Jesus, vai trazer ela em nome de Jesus, essa pessoa vai aceitar o Senhor, ela vai se converter, diga amém. Porém aí o pastor prega, fala a palavra, traz a revelação e você não acredita. Ah pastor, desculpa, mas fulano de tal não muda, o ciclano não muda. Essa incredulidade faz você perder a bênção. Por isso que eu perguntei, às vezes nós perdemos a bênção no nosso falar, até falamos errado. Como que você tem pronunciado? Como que você tem olhado para a tua família? Pastor, eu tenho um ajuntamento de pessoas lá em casa, porque lá em casa é só eu que busco a Deus, e olha pastor, não está fácil, tem dia que dá vontade até de desistir. Estou aqui, estou buscando, mas não está fácil. Faz o seguinte, marca por favor aqui o Lucas 1, por favor, vai em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo de número 8, vamos lá em nome de Jesus. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João são os evangelhos, depois Atos, depois Romanos. Romanos 8, a partir do versículo de número 10. Quem achou, diga achei. Romanos capítulo 8, versículo, Romanos 10, desculpe, tá? Romanos 10, a partir do versículo 8, me perdoe, tá? Romanos 10,
a partir do versículo 8, diz assim, ó: mas que diz? A palavra está junto da onde, gente? Junto de ti. Aonde que está essa palavra? Na tua boca. E aonde mais? E no teu coração. Esta é a palavra que traz o que, gente? Da fé que pregamos. Gente, a palavra tem que estar onde? No coração. Quando falamos no coração, é nas nossas intenções. Por exemplo, quando você faz muito para uma pessoa que realmente ela não merece, não chega uma hora que você cansa? Sim ou não? A intenção do coração: Deus, eu vou parar de fazer o bem porque essa pessoa não muda. Não, eu vou continuar fazendo o bem porque eu tenho um coração crente na palavra. Eu creio que Deus vai fazer acontecer o que Ele me prometeu, porque essa palavra está tanto nas minhas atitudes, tanto no meu coração, como também na minha boca, porque essa palavra já está em ti. Quem crê nisso, diga amém. A Bíblia diz: se é uma promessa que você toma para você, eu também creio nessa promessa a meu respeito, a respeito da minha família, dos meus tios, das minhas tias, dos meus pais, a respeito dos meus irmãos, a respeito da minha casa, da minha família. Eu tenho essa palavra no meu coração. Pode demorar o tempo que for, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que crer, é uma palavra de Deus. Eu creio que essa palavra, ela se cumprirá. Deus, eu creio que a minha casa, além de eu servir, a minha casa toda vai servir. Quando falarem, por exemplo, qual que é o sobrenome seu lá? O meu é Mendes, né? Quando falar da família Mendes, vão lembrar que é um povo de Deus, povo de oração, né? Lembrar dos meus familiares, lá da minha mãe, não tem o sobrenome da minha mãe, mas da família Rodrigues, dos Bruno Rodrigues. A família dos Bruno Rodrigues são uma família abençoada, de um povo justo, de um povo fiel, de um povo sincero, de um povo correto, de um povo de Deus, que abandonaram todos os erros e agora andam com Jesus. Diga graças a Deus. Porém, a Bíblia fala, irmãos, que a fé já está em nós. Ou seja, se você não tem a fé em você, que você vai mudar a tua situação, que você vai conseguir ter uma família santa, que Deus vai te dar uma família. A Bíblia diz que Deus dá uma família para quem anda solitário, diga amém. Para quem se sente sozinho. Tem gente que tem família, mas é solitário do mesmo jeito, porque só tem um ajuntamento de pessoas, não é uma família. Família sente a dor do outro, sente ou não sente? Cadê as mamães para falar aí? Porque a mamãe sofre mais, né? Mas assim, ó, quando o filho cai e rala, como que a mãe fica? Rala ali o joelho, rala o dedo, arranca a tampa do dedo, como que a mãe fica? Meu Deus do céu, ô Jesus, o que aconteceu? Quer ir no médico? Ai meu Deus do céu. O pai, não, deixa que caia, ele caiu, levanta, daqui a pouco cai de novo. A mãe está lá, aquele coração, não, vamos cuidar, né? Gente, pense no que eu vou falar para vocês. Família se preocupa um com o outro. Os filhos se preocupam com seus pais. Os pais se preocupam. Se preocupar não é por causa de dar o filho que dá dor de cabeça, o pai que dá dor de cabeça, mas aquela pessoa que quer fazer o bem, que quer se esforçar para dar o seu melhor. Irmãos, é tão triste quando você fica sabendo, já aconteceu, acredito eu, na sua vida, de você ter uma notícia de um tio que morreu lá, sei lá, do câncer por causa do cigarro, o tio que morreu por causa da cirrose, de tanta bebida alcoólica, fulano que morreu por causa da droga, porque o ciclano lá fez tanta coisa errada, brigou, o cara esfaqueou e morreu. Já ouviu essas coisas aí? É tão triste, irmão, é tão triste isso. Agora, quando uma pessoa ela parte, meu irmão, e ela deixa aquele coração, puxa vida, olha, partiu, foi, o Senhor Jesus levou para consigo, mas essa pessoa nos deixa a lembrança de que era fiel a Deus, que nós tínhamos uma família unida, nós vamos continuar, porque essa pessoa me ensinou a ser assim, essa família sempre foi assim, diga amém. É diferente ou não é? É diferente. Então, gente, quando nós temos a palavra dentro de nós, quando a palavra está em nós, a nossa boca confessa o quê? O anjo fala: eis que você conceberá um filho, o nome dele vai ser João, ele vai trazer alegria, ele vai ser um libertador, ele vai preparar o caminho de Jesus. Aí você fala: eu? Velho? Capaz, jamais vou conseguir. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós estamos falando ao contrário daquilo que a gente diz crer,
mas nós não. O crer é quando você já acredita e está na tua mão. Olhar como se já estivesse com você. E uma coisa, isso chama-se olhar da fé. No entanto, que a Bíblia diz aqui, que está tanto no seu coração, que no caso aqui eu posso dizer que é as atitudes, como também está na sua boca. Tem uma pessoa que está falando, sabe o filho do fulano lá, sabe o marido da fulana, sabe a esposa do fulano, aquilo lá não vale nada. Você fala, não, fulano é uma bênção, fulano de tal, meu marido é de Jesus, minha esposa é de Jesus, meus filhos são de Jesus. Não coloquei filho nesse mundo para ser chamado de sem vergonha, não coloquei filho nesse mundo para ser chamado de vagabundo aí fora, não botei filho nesse mundo para trazer tristeza, para me buscar na boca de fumo, para bater na esposa dele, para bater nos filhos dele como uma pessoa maldosa. Não, eu coloquei filho para ser uma bênção. Diga amém, gente. Coloquei filho nessa terra para ser uma bênção, para dar orgulho, para alegrar a Deus. Irmão, a Bíblia diz que ele descreu daquilo que o anjo falou. Só que a palavra, meu irmão, já estava dentro de quem? De Zacarias, porque ele passou todo esse tempo orando, todo esse tempo guardando a palavra, e agora que a bênção chegou, ele duvidou. Você entende que isso é um caso muito sério? Porque nós estamos pedindo a Deus, e quando há uma mudança, as pessoas ficam descrentes. A gente fica descrente. Então veja que a fé já está implantada dentro de mim. Meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, meu casamento é uma bênção, minha igreja é uma bênção, amém? Meu pastor é uma bênção. Deus, eu creio que o Senhor está fazendo o melhor, ainda que não seja, eu creio no que o Senhor me falou, é a tua palavra que está se cumprindo. O Zacarias devia falar, Deus, obrigado, chegou meu dia de estar no templo. Mas tem muitas pessoas olhando para os irmãos aqui. Você acha que podiam ter mais amigos aqui com a gente agora? Muitos não estão no templo, muitos não querem ver o que o anjo tem para falar, muitos não querem escutar, porque já não acreditam mais que a palavra pode fazer cumprir a verdade que ele te disse um dia. Tem gente que desanimou, já não luta mais pela casa, não luta pela família, não luta pelos filhos. Meu irmão, você está tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, está ali todo mundo na bênção de Deus, glória a Deus. Agora eu vou lutar pela mãe, pelo pai, vou lutar também pelo tio, vou lutar pela tia, vou lutar pela avó, pelo vô. Eu quero toda a minha família, eu não quero ser lembrado da família do fulano de tal, que era aquilo outro. Não, minha família é uma bênção. Vai mudar pai, vai mudar mãe, vai mudar filho, vai mudar sobrinho, vai mudar primo. Por quê? Porque a palavra se cumpre. A palavra tem que estar onde? Dentro de você, no coração, nas suas práticas e também na sua boca. Irmão, a tua bênção chegou. Ih, pastor, minha bênção está longe de chegar. Claro que eu não estou dando profetada aqui não, estou dando um exemplo para você. Aquela palavra que vem e te levanta é a palavra que traz a bênção consigo. A bênção vem alocada com aquela palavra. O Espírito Santo está tocando no teu coração. Aí versículo de número 10 fala assim, 9, né? Porque a palavra da promessa é essa é a palavra da promessa. Porque, voltando aqui, que o pastor pulou aqui o versículo de número, Romanos 8, versículo agora de número, Romanos 10, versículo de número 9, diz assim: e saber-se-á, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e dentro do teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E visto que com o coração a gente faz o que, gente? Nós cremos com o coração para que aconteça a justiça, mas e com a boca a gente faz o que, amados? E com a boca se faz confissão para ter a salvação. Ou seja, eu tenho a fé no meu coração, mas com a minha boca eu confesso, eu digo naquilo que creio. Eu não vou falar o contrário, pastor, eu tenho um filho que fuma, eu tenho um filho que é alcoólatra, eu tenho um filho que é desobediente, eu tenho um filho rebelde, eu tenho um marido assim, eu tenho uma esposa assim. Eu vou falar aquilo que eu creio. Meu marido é uma bênção, meu filho é uma bênção, meu filho não fuma, meu filho não bebe, em nome de Jesus. Ah, pastor, isso aí é positivismo? Não, eu creio na palavra e confesso com a minha boca no que creio. Quem entendeu, diga amém. Meu tempo está chegando ao fim, eu só quero comentar, só vou comentar com você. Atos dos Apóstolos, volta um capítulo para trás, volta um livro para trás, Atos 5,
versículo de número 1. Atos 5, versículo 1. Diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também que sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no seu coração? Não mentiste para o homem, mas para quem? Para Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e fez o que, gente? Caiu e morreu. Ele expirou, ele caiu morto, porque ele mentiu. Aí termina o versículo: e um grande temor veio sobre todos os que ouviram, e levantando os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Qual que era o trabalho dos jovens na igreja do Pedro? Qual que era o trabalho dos jovens na igreja do Pedro? Eles eram os coveiros. Eles faziam os sepultamentos, os jovens da igreja. Os jovens fizeram isso. Meu Deus, pastor, é coisa séria, para trazer temor. Aí ele fala no versículo 7: e passando o espaço de quase 3 horas, entrou também quem? Sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Eu vou parar aqui porque é o suficiente. O que está acontecendo aqui? Vamos entender. O Pedro então recebe ali as ofertas, que eles disseram ter vendido por tanto, mas estavam mentindo. Lembra que o pastor falou de Zacarias e Isabel? Eles andavam de que jeito? Unidos, eles eram irrepreensíveis e andavam nos mandamentos, na palavra, não andavam na mentira. Eles não se uniam para fazer o que é errado. Já o Ananias e a Safira, eles tinham uma família ou tinham um ajuntamento de pessoas? Porque eles se uniam para fazer o que é certo? Não, eles não tinham a base. Eles queriam fazer o que? Só se aparecer na igreja. Vamos falar que vamos dar uma grande oferta. E os dois fizeram o que? Conversaram entre si e falaram: vamos enganar o pastor? Quem que era o pastor deles? O Pedro. O Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: bem aqui, você está mentindo. Não estou mentindo não. Você está mentindo. Está mentindo sim. Você não mentiu para mim, mas você mentiu para Deus. E ele morreu. Daqui a pouco vem a Safira, a esposa, 3 horas depois: ô mulher, fiquei sabendo aí que vocês venderam a herdade, é por isso mesmo? Sim, é por esse valor mesmo. Ah é? Então tá bom, já que vocês estão enganando a Deus, então do mesmo lugar que foi teu marido, vai você também. Ou seja, quando um vai indo atrás daquilo que é errado que o outro faz, toda a família paga, toda a família sofre. A família de Ananias e Safira acabou. Nem conta se eles tinham filhos ou não, mas acabou. E por que acabou, pastor? Por que aconteceu isso? Primeiramente, coloque no seu coração que eu vou falar, preste atenção que eu vou dizer. Eles tinham a oportunidade de fazer o que é certo, porém, eles preferiram fazer o que é errado. Ainda que na sua casa tenha alguém que queira fazer o que é errado, e você saiba fazer o que é certo, não faça errado porque alguém faz errado. O certo nunca vai perder porque está errado. O errado, o mal nunca vai vencer o bem. O mal nunca vai fazer com que o bem venha cair por terra. Não, o bem sempre vai prevalecer, ainda que por hora você esteja sofrendo fazendo o que é certo. Preste atenção, Zacarias e Isabel andavam irrepreensíveis. Eles não tinham um coração desviado de Deus. Eles andavam juntos. Eles andavam na mesma fé. Triste é quando está um cheio de fé e o outro está lá, irmão, depressivo, angustiado, sem fé nenhuma, que não crê em nada, não acredita. A mulher fala: irmão, marido, nós vamos trabalhar, nós vamos prosperar, vamos pagar essas contas, Deus vai abençoar. Aí o marido: não sei não, acho que não vai dar certo, porque eu sou um derrotado mesmo. Ou ao contrário, marido e esposa: nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa lama, vamos sair dessa dificuldade, nosso filho vai ser uma bênção, vamos lutar, vamos orar. Não sei não. Irmão, lugar de erro não tem prosperidade, lugar de erro não tem crescimento, lugar de erro não tem multiplicação. Por isso que eu digo para vocês:
Estes dois tinham uma família ou eles tinham um ajuntamento de pessoas? Um ajuntamento de pessoas que só tem base própria, que só andam naquilo que querem, achando que podem enganar até mesmo a Deus. Prometo que eu termino agora. Vai por gentileza, 1 Samuel 2,12. Está acabando. Você está entendendo a mensagem? Porque se a mensagem não for entendível, o pastor começa de novo. Começa a pregar de novo. 1 Samuel 2,12. Vocês já ouviram falar do profeta chamado Eli? Lembram? O sacerdote? Este homem, ele foi incumbido, ele recebeu a missão, nada mais, nada menos, de que levantar, ensinar e doutrinar o profeta Samuel. Diga graças a Deus. Que também, nascido de uma mulher que era estéril, ela também não podia ter filhos. E Deus deu a graça para que Eli levantasse o grande Samuel, que ungiu reis, homem, olha irmão, destemido, homem de poder, de palavra, de autoridade. Porém a Bíblia fala que o Eli ensinou a Samuel, mas não conseguiu ensinar os seus filhos. Vamos ler? Versículo 12. E eram porém os filhos de Eli, filhos de quem? Belial é o mesmo que demônios. Eles eram filhos de demônios, seguiam aquelas coisas erradas, eles faziam tudo que desagradavam a Deus. Terminando, e não conheciam ao Senhor. Para aqui, que aqui já finda a nossa mensagem. Meu irmão, se você conhece ao Senhor, você tem obrigação de mostrar aos seus filhos o Senhor também. Como assim, pastor? Entenda bem, Eli era o pastor, como dizem um dito, filho de peixe. Tudo bem, gente? Está comigo aqui? Filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor, pastorzinho é? Hã? Filho de sacerdote, sacerdotezinho é? Porque ele era pastor, mas por ele ser pastor, não fez com que os filhos se tornassem pastores. Porque ele pastoreava o povo, mas não pastoreava a sua casa. Triste é quando você sabe o que tem que fazer, mas não faz dentro da sua casa. Você sabe que tudo tem um limite, mas você vai rompendo limites. Lembra que o Eclesiastes diz para nós, lá o Salomão falou, quem rompe o muro, do outro lado tem uma cobra, a serpente vai atacar. Se você não tem feito pastor, mas é que assim, o senhor tem que ver que é meu filho. Fala comigo assim, ó, é meu filho. É meu marido, pastor, mas é meu sobrinho, pastor, tenha piedade, não dá para ser bravo assim, o senhor é muito bravo, o senhor é muito rigoroso. Meu irmão, desculpe o que eu vou falar aqui, não fique chateado não, mas eu vou ter que ser um pouquinho incisivo no que eu vou falar. Você fica passando a mão na cabeça, depois quem vai ter dor de cabeça é você. Misericórdia. Você passa a mão na cabeça, mas pastor, tadinho, que o dia que o pai e a mãe morrer, o filho vai morrer de fome. Tadinho, que depois que o pai e a mãe partir, porque é bíblico, os filhos enterram seus pais. Bíblico. E se os pais deixam herança, o que acontece com a herança? Porque quem não aprende a batalhar para ter, nunca vai dar valor do que tem. Eles eram aqueles chamados o que, gente? Sacerdotes. Olha os sacerdotezinhos, os filhos de Eli. Vamos falar com os sacerdotezinhos, filhos de Eli. Olha o que eles faziam. Versículo 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, olha como a Bíblia fala, eles eram sacerdotes, com o povo, para que oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão,
ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes queimavam gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para a assada do sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora has de dar, e se não for por força, tomarei. E era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante quem? Pai, Filho, Espírito Santo. Era diante de quem? Diante do Senhor. O erro daqueles meninos não era somente diante do Pai, mas diante de Deus. Eu vou falar para a gente terminar. Os seus filhos, por mais que tenha sido gerado por você mamãe e você papai, por mais que vocês sejam aqueles que colocaram ele no mundo, eles são seus irmãos em Cristo, e você tem o dever de trazer a doutrina da palavra ao coração deles. Porque lembra que nós meditávamos em Romanos? A palavra da fé, que está onde? Onde está a palavra da fé? Nas práticas, nas atitudes. E aonde? Na boca. Não adianta você falar: filho, faça isso, e você não ser o exemplo. Talvez você seja o exemplo para muita gente, mas não para os seus filhos. Talvez você seja o exemplo para muito casamento. Nossa, como eu vejo, olha, a irmã trata bem o marido, olha como trata bem a esposa. Talvez é aquela chamada fake news, né? Só uma fachada. Mas quando está sozinho, vou falar uma palavrinha: o pau quebra. E aí ensina tudo errado. Toma cuidado, para que você não tenha que um dia sofrer por não ter feito o que você tinha que fazer. Não se esqueça, seus filhos são seus irmãos em Cristo. Deus tem filhos, não netos. Deus não tem neto, nem bisneto, nem sobrinho. Deus tem filhos. Pastor, mas é meu marido. Teu marido, tua esposa, é tua irmã ou teu irmão em Cristo? Quem está entendendo, diga amém. Se ele quer fazer o que é errado, é porque ele escolheu, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer o que é certo. Quem entendeu, diga amém. Amigos de casa, um abraço, e vamos orar agora em nome de Jesus.